Eta, embora eu tenha muitas vezes ouvido os dois referidos como sendo o mesmo. A voz direta é ouvida por todos os presentes. Na clareaudiência é apenas o médium que o ouve. Há duas ou mais formas de clareaudiência. Algumas pessoas dizem que ouvem uma voz que lhes parece ser um critério objetivo, porque aparentemente eles a ouvem por meio do médium, como qualquer som físico comum. Outros dizem que só a ouvem na mente. E mais uma vez você vai conhecer pessoas que lhe dizem que ouvem objetivamente às vezes, e em outras mentalmente. Ouço de ambas as maneiras. Com o primeiro tipo, a voz é inconfundível. Um deles é tão certo como seria de uma voz de qualquer pessoa em um corpo terrestre que passou a falar com o outro. Mesmo os tons, timbre, são tão distintos que se pode normalmente reconhecer de quem é a voz, a não ser, é claro, a de um guia desconhecido ou estranho. Com o segundo tipo, pode-se achar mais difícil ter a certeza de que se está ouvindo uma voz psiquicamente e não imaginá-la, mas isso é apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Sabemos que muitas vezes pode lembrar uma voz terrena, física de forma tão clara como é ouvida em nossas mentes. Ainda estamos apenas reproduzindo em nossa imaginação e memória. Um esforço mental tem sido feito para fazer isso. Mas com a voz supernormal, quando nenhum esforço é gasto, ele vem. E esta é uma distinção muito importante, e eu tenho que tentar fazer o meu melhor para descrevê-la. Quando se ouve uma voz supernormal, ela parece mais fina, menor, e ainda, de uma forma curiosa, mais clara e distinta do que qualquer uma lembrada ou imaginada jamais poderia ser. É muito fácil obter uma mensagem falsa, desta forma até que alguém aprenda a distinguir a diferença. E essa mensagem geralmente vem como uma resposta a algo que esteja fortemente na mente da pessoa. A menos que alguém esteja muito seguro de seu poder mediúnico neste sentido, não se deve pedir uma resposta a uma pergunta a qual se está muito ansioso ou nervoso, já que a mente subconsciente que sente e teme a ansiedade também pode fornecer uma resposta, geralmente de uma natureza enganadora. Falsas mensagens deste tipo são muitas vezes colocadas pela ação do mal, ou espíritos travessos. Em minha opinião, com base em 17 anos de experiência prática e vários outros gastos em investigação, estou certa de que muito poucas, se houver, vêm de tal fonte, mas são fornecidas pela mente do ouvinte sozinho. Por alguma razão as pessoas são muito relutantes em reconhecer que elas podem ter se enganado em qualquer coisa que elas pretendam ter recebido supernormalmente. Elas gostam de pensar que são infalíveis em assuntos psíquicos, e, portanto, é mais palatável para elas jogar toda a culpa em espíritos personificados, em vez de reconhecer francamente que elas próprias não têm ainda e nem aprendeu a distinguir entre o psíquico e o imaginário. Aqui está um exemplo do tipo que me aconteceu. Eu não tinha desenvolvido a faculdade de ouvir psiquicamente até alguns anos atrás, mas eu estive sempre ansiosa por fazê-lo. Em 1917 ou 1918, eu estava esperando minha irmã da América para vir para a Inglaterra oferecer os seus serviços à Cruz Vermelha Inglesa. À medida que a guerra submarina esteve, então, no seu auge, eu estive muito preocupada com ela. Na verdade, pode-se dizer que a minha mente ficou cheia dela, a partir do momento que eu soube que ela entrou a bordo do navio na Nova York. No início de uma noite, enquanto escrevi umas cartas, um forte sentimento de mal-estar tomou conta de mim, e então ouvi uma voz dizendo mentalmente de forma clara, Graça, que é o nome da minha irmã. Em seguida, perigo, perigo. Grande perigo. Eu me senti como se eu estivesse rodeada por uma grande extensão de água. Era como se eu estivesse quase nela, com um senso de barulho e confusão em volta de mim, apesar de não conseguir ver nada, exceto a água azul. Minha mente normal, em seguida, tornou-se extremamente ativa. Se eu soubesse o que sei agora, eu deveria ter me esforçado para permanecer tão passiva quanto possível,
de modo a manter-me exatamente na mesma condição psíquica como quando ouvi as primeiras palavras, graça, perigo. Mas eu me sentei em linha reta na minha cadeira e gritei em voz alta: o que é isso? O que aconteceu com graça? Diga-me, eu preciso saber. Eu estava com um pressentimento de tragédia terrível e, de repente, ouvi a palavra afogada. Imediatamente, eu tive a certeza de que minha irmã tinha morrido afogada. Eu tinha tanta certeza sobre isso que nada teria abalado a minha certeza, e no dia seguinte eu estava aliviada, ainda atônita, ao receber um telegrama da minha irmã, enviado em Liverpool, dizendo: devo chegar de tal e em tal trem. Amor, graça. Eu não conseguia entender nada. A voz parecia tão clara. Logo após a sua chegada, a minha irmã começou a me contar sobre a terrível experiência que teve. Parecia que no exato momento em que eu tinha sentido a sensação de perigo, ela estava em pé no convés do navio, com um jovem americano ao seu lado com quem ficou amiga na viagem. Um submarino inimigo tinha sido avistado e todos receberam a ordem de ficarem nos botes salva-vidas. Aparentemente, um torpedo foi disparado pelo submarino, que pareceu atingir o revestimento, levantando-o parcialmente. Houve muita confusão e emoção, e como os barcos estavam prontos para baixar, todos pensavam que o navio tivesse sido atingido e, provavelmente, afundaria. Um jovem americano que teve uma experiência em um submarino em uma viagem anterior, sugeriu à minha irmã que seria impossível entrar nos barcos, pois parecia ser uma grande dificuldade afrouxá-los, e ele estava certo de que o navio havia sido fortemente atingido, a julgar pela terrível força do impacto do torpedo, e que provavelmente afundaria imediatamente. Minha irmã é uma mergulhadora de primeira classe, e ele também. Eles mergulharam e nadaram discutindo muito durante a viagem, além da possibilidade de submergir, e ambos tinham decidido, em caso de uma catástrofe, que iria mergulhar e nadar rapidamente a uma distância segura do navio, e, por serem fortes nadadores, eles esperavam ser capazes de se manter à tona, até que fossem apanhados. Era dia e o mar estava bastante calmo, como era a tarde de um belo dia de verão. Assim que o esperado aconteceu, eles selecionaram um ponto para mergulhar. O jovem disse que mergulharia primeiro e estaria pronto para ajudar a minha irmã caso precisasse. Ele assim o fez, mas, assim que entrou na água, o capitão deu uma ordem para a embarcação avançar tão rapidamente quanto possível, uma vez que foi descoberto que o torpedo passou por baixo do navio. Pelo menos, essa foi a explicação, como minha irmã entendeu, que foi dada mais tarde. Minha irmã estava no mesmo ponto de mergulho, quando ela percebeu que algo diferente estava acontecendo, que foi alterando todo o curso dos acontecimentos. Ela gritou que havia um passageiro na água, mas era absolutamente impossível para o navio esperar, uma vez que ficou claro que o submarino destinava-se a seguir adiante tão rapidamente quanto possível, pois era a única chance de salvar todas as outras vidas a bordo. Eles escaparam do submarino, mas minha irmã não conseguia tirar o jovem de sua mente. Ela disse que ela repetia para si mesma afogado, de uma maneira chocante. Ela mal podia acreditar. Então você vê, eu ouvi a verdadeira voz supernormal dizer, graça, perigo, etc., e eu senti que alguém se afogava. Mas a minha própria imaginação fixava os verdadeiros fatos da forma errada em relação uns aos outros, como eu havia estado incapaz de manter minha mente em uma condição psíquica direita. Meu erro foi na tentativa de obter mais informações do que veio a mim natural e espontaneamente. A primeira parte da clareaudiência e da clarevidência veio sem comando, e era verdadeira em detalhes. Então, quando eu mentalmente forcei, com uma pergunta definitiva, tive uma resposta confusa, parcialmente errada, e, certamente, enganosa. O leitor pode perguntar: não se pode esperar uma ajuda ou conselho a ser dado pela clareaudiência se alguém estiver em grande dificuldade? A minha resposta é: sim.
A ajuda é sempre dada livremente por aqueles que fizeram a passagem para aqueles no plano terrestre quando ela é desejável e correta. Mas se a faculdade de clareaudiência não está fortemente desenvolvida, é melhor não tentar obter nenhuma resposta probatória ou definitiva por si mesmo, mas ir a algum psíquico experiente cuja mente é ignorante, portanto, sem viés, de seu problema. Costumo pedir aos amigos espirituais para colaborar comigo em algum projeto, especialmente ajudando pessoas em grande aflição, se for uma questão espiritual ou material, mas eu sempre os lembro que não exijo a sua assistência. Eu só conto a respeito das circunstâncias e das pessoas que precisam da ajuda deles e da minha na esperança de que será certo e permitido para eles fazê-lo. Lamento dizer que eu conheço pouquíssimos espíritas entusiastas que orgulhosamente nunca fazem qualquer coisa, não qualquer coisa, meu caro, sem consultoria dos queridos guias. Quão cansados deles os queridos guias devem estar. Um dia eu estava almoçando na casa de uma senhora que foi uma ardente defensora de tudo que fosse espiritualista ou psíquico. Ela era uma mulher inteligente, sensata em relação ao mundo em muitos aspectos. Bem no final da refeição, a porta da sala de jantar se abriu, e uma aparição extraordinária, terrena, entrou, uma mulher idosa, os olhos fortemente fechados, uma mão segurando um pano de prato úmido, do qual escorria muita água gordurosa em um tapete suntuoso do meu amigo. Na outra mão, ela segurava uma tampa de panela, também pingando água. Isto, juntamente com um avental molhado, sugeriu-me que ela havia saído rapidamente da copa direto para a sala de jantar. Ela cambaleou alguns passos em direção ao quarto. "Estou aqui, meu amor, estou aqui", disse ela, com uma voz muito artificial, gutural e um sotaque londrino. Minha anfitriã literalmente saltou de sua cadeira e avançou sobre a desconhecida, dizendo apressadamente: "É Herbert." Herbert era o nome de seu falecido marido. Ela envolveu Herbert em seus braços em um estático abraço, pano de prato, tampa de panela e tudo mais. Herbert murmurava e gaguejou várias vezes, mas a única coisa que pude entender era que ele estava aqui. Isso parecia bastante suficiente para minha amiga, que conduziu suavemente a médium para uma cadeira, para onde ela foi trazida com um copo de Porto Velho. Minha anfitriã, em seguida, informou-me que esta maravilhosa manifestação por parte do Herbert ocorria todas as noites. Ele sempre segurava o pano de prato, ela disse, nunca o deixava, mas não era bem de modo especial, como o que ele segurava na outra mão. Às vezes era um galheteiro, ou bule, mas sempre o pano de prato na outra. Eu não conseguia conciliar a predileção de Herbert pelo pano de prato com o que eu sabia do que ele gostava na terra, mas eu estava muito estupefata para argumentar ou nesse ponto ou de qualquer outro. Minha amiga me disse também que Herbert deu-lhe as informações mais maravilhosas sobre o que ela ia fazer em cada detalhe de sua vida material. Uma nova torneira para o banheiro, um tapete para seu quarto, reparo da cisterna. Nada era feito sem consultar Herbert. Eu estava ansiosa para entender como ou por que essa mulher, que era tão sensata e razoável em todos os sentidos, tinha descido para um nível tão ridículo em suas crenças. Pelo que ela me disse, eu deduzi que em suas primeiras investigações sobre o tema da sobrevivência, seu marido havia lhe dado uma boa prova de sua identidade, descrevendo uma certa mudança que tinha sido feita em alguma propriedade dele, sobre a qual ela não sabia de nada. Ele disse que ele próprio organizou a mudança, e que tinha sido capaz de impressionar os homens na terra que o havia feito. Ao descobrir que era verdade, ela ficou tão impressionada com seu valor probatório, que ela pensou que Herbert poderia não apenas ver e ouvir cada coisa que acontecia na terra, mas que ele poderia alterá-las, controlá-las, como ele desejasse. Infelizmente, ela contratou uma mulher como cozinheira temporária que havia estado a serviço de uma amiga crédula, que lhe disse que esta cozinheira era uma médium maravilhosa. Minha amiga engajou-se principalmente por causa disso,
e não demorou muito antes de Herbert fazer a sua aparição. Fortalecida pelo conhecimento da natureza convincente do teste que lhe foi dado anteriormente, minha amiga lhe fez todos os tipos de perguntas sobre tudo sob o sol, e não apenas acreditava, mas agia sobre cada palavra de conselho que foi dada a ela desse modo. Argumentei e fundamentei com ela, tentei mostrar-lhe a fraqueza, mesmo a injustiça, de tal política, mas ela era muito obstinada e me disse francamente que, evidentemente, eu não tinha entrado em contato com tais tipos de mediunidade tão perfeitos como a de sua cozinheira, ou um controlador maravilhoso como Herbert. Eu acho que algumas das observações que fiz foram significativas, embora, infelizmente pouco tempo depois, ela recebeu um choque ruim através de Herbert, dando-lhe algumas informações falsas e absurdas, que convenceram minha amiga que a mensagem não tinha nada a ver com seu marido. Não era um espírito maligno fingido que deu todas estas mensagens ridículas. Eu dou crédito aos espíritos do mal por terem algo mais interessante a fazer do que armar eles mesmos com panos de cozinha e outros implementos desagradáveis, mas inofensivos, e jogar conversar fora sobre a conveniência de não sair da cama antes das 11 horas em uma segunda-feira, já que a primeira parte daquele dia era azarada, e descartar um certo vestido pois sua vibração não era boa, que são amostras de algumas das mensagens inspiradoras que a minha amiga atribuía a Herbert. A coisa toda era um conglomerado de pensamentos tolos que a pobre cozinheira, que possivelmente poderia ter sido sensível e psíquica de uma forma elementar, não podia deixar de capturar e reagir, já que a minha amiga era uma pessoa muito positiva, insistente e entusiasta, que sempre parecia imbuir as pessoas em sua vizinhança com suas próprias ideias. A percepção do absurdo e da mentira das mensagens de Herbert, além de minhas discórdias, foi uma lição para ela. Ela viu completamente por que e como ela agiu errado, e cuidadosamente moveu-se para as linhas certas. Se alguém começa um desenvolvimento com a percepção de que os amigos espirituais não são onipotentes, também não estão suficientemente em contato com as coisas materiais da Terra para serem absorvidas por eles, ou ter controle sobre eles, exceto em condições muito especiais e circunstanciais, ninguém ficará incomodado com essas manifestações sem sentido e tolas. Certamente não devemos desejar que aqueles que entraram nos planos superiores limitem-se às coisas da Terra. Amor, amizade e simpatia por toda a vida, seja em terra ou nos reinos espirituais, interesse carinhoso em relação àqueles a quem amaram e deixaram para trás, e de cooperação em qualquer esquema que tenha por finalidade a elevação e progresso da humanidade. Sim, nós esperamos por tudo isso porque a participação em tais procedimentos irá beneficiá-los, bem como a nós mesmos. É neste saudável trabalho construtivo que devemos esperar, e nos adaptar para receber sua ajuda e orientação. Não é para encontrar um broche perdido, ou bolsa, ou avisar-nos sobre ações ou títulos, como algumas pessoas esperam que os seus amigos espirituais o façam, embora eu seja grata em dizer que os seus números sejam muito poucos, graças à instrução que é então dispersa livremente das várias instituições, centros de formação e jornais e revistas espiritualistas. Capítulo 43. Percepção. A palavra percepção deve ser frequentemente usada em vez dos termos ou clarividência, clareaudiência. Ouvi uma vidente dizer, eu vejo um homem, e continuar a fazer uma detalhada descrição dele, e, quando eu perguntei a ela como ela o viu, se foi com seus próprios olhos ou não, ela respondeu, não, eu não posso dizer que realmente o vi definitivamente. Então perguntei a ela como ela foi capaz de dar tal descrição tão excelente com detalhes minuciosos de alguém que ela não podia ver, e ela disse, eu simplesmente sabia cada detalhe. Eu não vi, mas eu sabia. Não sei explicar, exceto por dizer que eu sabia que o homem era alto, que seu cabelo era grisalho, sabia que o seu corpo era muito longo em proporção a seus pés,
E eu sabia de todos os outros detalhes, os quais lhe dei. Eu sempre digo, eu percebo, porque deixo de responder vários questionamentos. Esta médium me disse que também ouvia da mesma forma. A maioria dos médiums referem-se a este tipo de visão e audição como percepção, mas realmente é conhecimento, embora a primeira possa ser a melhor palavra para a maioria dos propósitos. Quando se entra em uma casa supostamente assombrada, percebe-se muitas vezes algo desagradável. Um fato interessante é que uma pessoa pode sentir uma condição completamente diferente da outra, na mesma casa. Eu vivi em uma casa muito antiga, da qual sempre gostei e gostarei muito. Quando fomos pela primeira vez para lá há alguns anos, era início da noite. Foi a primeira vez que eu tinha entrado na casa, uma vez que os internos anteriores haviam saído. Na verdade, eles tinham só mudado as últimas peças restantes de seus móveis poucos dias antes, pois estávamos com pressa para tomar posse. Assim que entrei na casa, que tem 300 ou 400 anos de idade, fui sozinha direto para o andar de cima. Enquanto eu estava no quarto que tinha adotado como meu, de repente senti-me impelida a ficar de joelhos, fazer o sinal da cruz e emitir uma pequena oração improvisada, espontânea e inesperadamente, dos meus lábios. Foram apenas algumas palavras, simplesmente pedindo que todas aquelas almas que já tinham vivido naquele lugar no passado, deveriam ser abençoados e subirem às maiores alturas, nas melhores condições de vida no mundo espiritual, que eles deveriam deixar de pensar em qualquer coisa que os amarravam às condições inferiores da Terra, nenhum pecado ou tragédia que suas vidas na Terra tinham realizado por eles, e que nas mãos daqueles que amavam, que poderia ter subido para planos superiores lá em cima, seria estendida para ajudá-los, se eles se voltassem para o alto. Estou apenas repetindo a essência da minha oração de memória, porém, na época eu fiquei bastante surpresa com isso, chegando tão espontaneamente para mim. Mal chegaram a formar as palavras em meu cérebro e foram saindo de meus lábios. Levantei-me e fui para a sala ao lado. E senti que deveria fazer a mesma coisa de novo. Então eu fui de cômodo a cômodo. Pois era uma casa antiga. Pelo tempo que eu visitei todos os cômodos, meus joelhos doíam e ficaram rígidos e cansados. Mas percebi uma curiosa sensação de ter feito algo que precisava ser feito. Desta vez, as vozes muito terrenas e impacientes do meu marido e da ajudante foram exigindo minha atenção para a colocação e disposição dos móveis, que os homens da mudança foram trazendo naquele momento, e eu imediatamente fiquei imerso em um turbilhão de atividade material, e toda coisa passou da minha mente. No dia seguinte, um assunto muito difícil e problemático surgiu, o que me causou grave ansiedade. Ele veio como um raio. Eu não conseguia ver nenhuma outra maneira diferente. Foi um dos mais graves problemas que me surgiu. Fui para a cama pensando que não deveria pregar o olho, mas para minha surpresa, eu tive um sono bem tranquilo, logo que fui para a cama. Acordei de manhã às cerca de 7 horas. O quarto ficou claro com o sol da manhã brilhando através das cortinas finas. De pé contra a parede, no lado oposto da sala, estava uma mulher, cerca de 30 anos de idade, vestida com trajes de um período de cerca de 150 anos atrás. Suas feições eram perfeitamente bonitas, com belos olhos e pele, embora a expressão aparentasse como se ela tivesse passado por um julgamento, e saísse dele purificada e espiritualizada. Eu recebi tal impressão de uma maneira muito forte. Eu a vi claramente, notei cada detalhe do vestido de seda rosa com gola de rendas. Ela falou, sua voz era redonda e plena. Apenas algumas palavras, mas eu as entendia, e sabia que ela se referia ao problema que veio até mim. Suas palavras continham tranquilidade absoluta, dizendo que eu deveria ser protegida e ajudada. Ela ficou lá olhando para mim por 2 ou 3 minutos, e desapareceu. O problema foi tirado de mim,
completamente varrido pelo que parecia ser uma série de coincidências. Cerca de 5 dias depois, eu estabeleci-me em casa muito feliz. Uma noite, duas amigas videntes vieram ver-me para uma sessão de transe. Depois de suas sessões, geralmente muito positivas e vivazes, mas nesta ocasião eu fiquei surpresa ao descobrir que elas estavam extremamente silenciosas. Na verdade, elas pareciam estar mais deprimidas. Existe alguma coisa a respeito? Perguntei a elas. Uma delas disse que, relutantemente, havia, como ela tinha visto, a figura mais desagradável de um homem perto de mim, assim que fiquei sob controle. Ela me deu uma descrição que soava como a de um pirata sanguinário. Ela disse que sentiu que tinha cometido um crime terrível, e que ela tinha estado a ponto de perceber como era quando Feda começou a me controlar, e toda a visão e condições desapareceram. Tudo parecia tão melodramático que temia rir por dentro. Minha amiga me garantiu que ela sentiu a coisa toda, que foi muito trágica e real, e eu sabia que o seu poder psíquico foi de um excelente fim. Mas como eu não conseguia entender o significado da visita do homem, eu só deixei o assunto no ponto que estava. 1 ou 2 semanas depois, outra amiga veio me ver. Ela também era médium, mas não tinha qualquer ligação com a primeira dama. Elas nunca tinham se encontrado, nem esta segunda amiga sabia da visita que a primeira me fez. Eu a levei para um passeio de inspeção na casa. Nós estávamos falando sobre todas as suas vantagens nacionais, quando de repente a minha amiga ficou pálida e cambaleou. Eu pensei que ela se sentia mal e tomei conta dela para ajudá-la a sentar-se em uma cadeira. Não, ela me disse que não estava doente, mas teve um choque ao ver um homem com aparência de vilão que estava perto de mim, e que uma clara percepção da tragédia e do pecado vieram fortemente em sua mente. Pedi-lhe para descrever o homem, e cada detalhe correspondia com a dada pela minha primeira amiga. Então, contei-lhe sobre sua visita anterior, e ela disse que estava arrependida, estava tão derrotada, mas ela não estava preparada para ver essa pessoa com aparência de assassino. Acabei de observar que eu não tinha visto ou sentido qualquer uma dessas pessoas e condições alarmantes, quando minha amiga disse que o homem ainda estava lá, mas ele não tinha nada, além de um sentimento bom para mim, pois eu havia lhe ajudado orando por ele, e que ele queria dizer-me isso. Ela disse que ele tinha tentado fazer isso antes, mas sua mensagem não tinha sido recebida. Eu percebi que a aversão à minha primeira amiga em relação à aparência dele tinha fechado seu sentido psíquico, de modo que ela não tomasse o que ele queria dizer a ela. Poucos meses depois, a primeira amiga veio novamente. Eu não disse nada a ela sobre a segunda visita do homem misterioso, até que nós mesmas havíamos sentado em prontidão para nossa sessão habitual, quando ela exclamou: Gladys, eu posso ver aquele mesmo homem novamente, mas eu não me importo com ele tanto quanto eu fiz. Depois de uma pausa, ela continuou: ele está tentando me dizer que você o tem ajudado, e que ele interessou-se em condições mais felizes do que antes, e está progredindo. Eu então disse a ela sobre o susto que ele tinha dado à minha outra amiga, e a mensagem que recebeu, que foi agora confirmada. Mais tarde, Feda explicou que não era o próprio homem, ou seja, o seu espírito, ou corpo, alma, que foi visto por outra médium. Quando ele desencarnou, há muitos anos, seus pensamentos estavam tão fortemente na casa, e a memória de tudo o que ele havia feito em sua vida estava lá tão forte que ele não tinha qualquer interesse em qualquer outro plano. Na verdade, parecia que a vida que ele tinha deixado era a única real, e que qualquer outra era apenas um sonho, e que ele mesmo agora não estava em nenhuma das duas. Então ele insistiu em viver de memórias, em vez de voltar sua atenção para sua nova vida. Nenhuma das pessoas que o haviam conhecido na Terra teve problema em orar por ele, ou mesmo se lembrar dele caso pudessem ajudar. Eles pareciam contentes em se livrar dele. Apesar do relato de Feda,
Ele não era uma alma má tanto como uma natureza desenfreada, que o levou a muitas dificuldades e terminou em tragédia. O efeito da sua memória persistente das condições da Terra resultou na sua produção de uma forma pensamento de si mesmo em minha casa. Muitos de seus amigos espirituais tinham tentado ajudá-lo por uma tentativa de transformar seus pensamentos para o seu próprio plano superior, mas ele não quis abrir sua mente para eles. Quando cheguei em casa, esses amigos foram capazes de entrar em contato comigo e impressionaram-me a orar por ele da melhor maneira e forma adequada ao seu caso. Parecia ser a primeira vez que alguém na Terra tinha feito isso, e, sendo assim muito mais em contato com as condições da Terra do que ele estava com qualquer outro, ele pegou o sentido da minha oração, e fez uma tentativa de responder, ou melhor, cooperar com ele. Parecia que o poder do pensamento é todo poderoso em ambos os planos espirituais e da Terra, mas aqueles nos planos inferiores do mundo dos espíritos, às vezes respondem aos pensamentos de pessoas nos corpos físicos, mais do que fazem as de um plano superior. Portanto, é mais importante que devemos lembrar-nos de nossas responsabilidades nesse caminho, e fazer a certeza de que nossos pensamentos, não esquecendo os nossos atos e palavras, são tais que vão elevá-los e ajudá-los. Quantas vezes se ouve a afirmação de que é perigoso se comunicar com o mundo espiritual, porque se pode colocar no poder dos espíritos do plano inferior. Sei que deve haver oposição ao que vou dizer agora, mas como eu acredito firmemente que é verdade, eu acho que é certo dizê-lo. Aqueles nos planos inferiores estão mais em nosso poder, mais à nossa mercê, do que estamos deles. Sei que há casos em que parece como se um indivíduo tivesse sido influenciado negativamente por um espírito desencarnado de um plano inferior. Sim, é possível, mas só se o indivíduo na Terra estiver em conexão com esse plano, tanto em vivência, quanto em pensamento. Imediatamente, deixamos o corpo físico. Estamos amarrados por nossas próprias condições de pensamento. Eles nos rotulam, de modo que ninguém possa nos interpretar erroneamente. Onde os nossos pensamentos estiverem, lá estamos nós. O que nossos pensamentos são, assim somos nós. Na Terra, na vida física, podemos nos disfarçar, fingindo ser algo que não somos. Uma certa dose de astúcia e empurrão e podemos forçar-nos em condições materiais agradáveis para as quais não temos nenhum direito espiritual ou moral. Se outras pessoas, ao nosso redor, tivessem desenvolvido seus sentidos psíquicos, não deviam ser capazes de executá-los por muito tempo, já que eles iriam ver através de sua aparência para as nossas condições de alma verdadeira, e todo o nosso artifício e pretensão que não valem de nada. Devemos ser derrubados do nosso pedestal roubado, e colocados de volta onde pertencíamos, e devíamos ficar aí, porque não devemos ter nenhum poder real para fazer algo mais. Como as coisas estão, e a maioria das pessoas tendo se permitido permanecer cega espiritual e psiquicamente, continuaremos a sofrer o farsas hipócritas e egoístas se não com prazer, pelo menos com simpatia. Ao desenvolver a arte da percepção você desenvolve um dom muito útil, uma vez que abrange a maior parte do mesmo terreno que a clarividência e clareaudiência. Há momentos em que é mais satisfatório para o psíquico ser capaz de ver uma pessoa ou objeto de forma clara, ou ouvir uma palavra definitiva ou nome, embora este último possa ser dado de uma forma simbólica que poderia ser sentida, sem ser ouvida. Pessoas que se tornam proficientes em percepção como regra, encontram outros dons psíquicos que são desenvolvidos junto com ele, ou pode vir em um estágio posterior. Qualquer forma de desenvolvimento que ajude a qualquer um dos poderes psíquicos a desdobrar-se é útil, por isso não se decepcionarão se por um tempo que você achar que o seu desenvolvimento é composto por sentir as coisas em vez de ver ou ouvi-las como você esperava fazer. Quase invariavelmente um leva ao outro. Muitos estudantes promissores mantiveram o seu progresso,
insistindo em uma forma definida de clarividência. Eles dizem que nunca seriam capazes de confiar em si mesmos se eles tivessem que confiar em percepção. Podia ser mais difícil para eles confiar em si mesmos, nas fases iniciais do seu desenvolvimento, mas à medida que ganham experiência prática, eles serão capazes de discriminar entre os seus próprios pensamentos e ideias e aqueles que os seus guias lhes desejarem para responder. Aqui, devo lembrá-lo que você deve desenvolver suas faculdades para que você possa entrar em contato com seu próprio superior, a qualquer momento. Esta é uma parte essencial do desenvolvimento do psiquismo. Os guias e controladores ampliam e o ajudam em seu trabalho de serviço para com os outros, mas eles mesmos desejam que perceba e use suas próprias faculdades da melhor maneira e o mais elevado possível. Um método muito conveniente e fácil de aprender percepção e também para verificar os seus resultados ao mesmo tempo, é pedir a um amigo que lhe deixe segurar um artigo que foi usado por alguém que você não conhece. Um broche, luva ou gravata, qualquer coisa que não tenha sido limpa ou gasta por outra pessoa desde quando o proprietário a usava. Faça-se passivo e espere para ver quais impressões virão até você. Aconteça o que acontecer, tranquilamente relacione-as, sem esforço ou emoção, ou afirmações volúveis que você tem certeza de que não é certo, mas você se sente assim e assim, que só gasta a energia psíquica disponível. Tudo o que você sentir, narre. Combine com um amigo para averiguar você, dizendo, sim quando você estiver certo, e não quando ele estiver absolutamente certo de que você está errado, mas não menos que isso. Se ele sentir dúvidas, ele deve dizer, eu não acho que isso esteja correto, mas eu vou tentar descobrir, ou, eu não estou certo sobre este ponto. Você pode estar certo, e a investigação subsequente te dará a luz, mas uma recusa positiva no momento pode dar ao sensível e bastante subdesenvolvida faculdade psíquica um revés, e colocar um fim a qualquer outra coisa que venha da sessão. Uma objeção bastante séria a psicometrizar as coisas desta maneira é que você pode pegar o hábito de pegar pensamentos de pessoas, lugares e condições que pertencem apenas ao plano da Terra. Se você pode se desenvolver de modo a usar o anel, ou outro item, simplesmente como um elo para ajudá-lo a entrar em contato com a pessoa desencarnada a quem ele pertence, muito bem, mas eu mesma acho muitas vezes difícil distinguir entre as duas, embora seja possível e deva ser feito. Feda muitas vezes se recusa a tocar em um item oferecido a ela por uma assistente, dizendo que ela tem medo de obter apenas impressões terrenas dele. Ainda assim, acho que é um exercício elementar muito útil para despertar os sentidos psíquicos e fazer-se receptivo às impressões, e é tão fácil saber se a pessoa está fazendo corretamente, se obtém a ajuda de um amigo perceptivo e simpático, que vai tranquilamente verificar e pesar tudo o que você descreve. Capítulo 44. Escrita automática. De todas as formas de desenvolvimento psíquico mental, eu acho que a escrita automática é uma das mais úteis e, ao mesmo tempo, uma das mais desconcertantes. A prancheta vem sob a mesma categoria que a escrita automática. A escrita inspirada é muitas vezes apenas uma forma mais elevada do tipo automático. Neste último, a mão é geralmente movida pelo espírito comunicador de forma totalmente independente da vontade do médium, que muitas vezes sente uma mão tocando ou orientando a sua própria, mas geralmente não tem ideia do que está sendo escrito por meio dele, ou o que virá a seguir. Às vezes, ele pode começar uma palavra sem saber qual será o final dela. Ele pode estar ciente das letras como eles vêm, uma por uma. As mãos de alguns automatistas são usadas tão rapidamente, por vezes, que elas cobrem uma imensa quantidade de terra em um tempo incrivelmente curto. Outros acham que o comunicador pode só usá-las de forma muito lenta e hesitante, e durante os primeiros estágios de desenvolvimento muito tempo pode ser gasto na formação de ganchos, círculos ou curvas.
Isto normalmente acontece quando ambos, médium e guia, estão desejosos de obter uma forma de escrita puramente automática, o que às vezes leva um tempo considerável. Como o guia pode ter mais dificuldades do que ele esperava em obter o controle completo da mão física do médium, tal como no caso do estudante que determina desenvolver o estado de transe completo antes que seu controlador fale através dele. Eu mesma fiz muito pouco em termos da real escrita automática. Se eu fizer a sessão com tal finalidade, eu mal consigo, geralmente, vem espontaneamente, enquanto eu estou no meio da gravação de uma carta normal e, em seguida, de vez em quando, uma mensagem é interposta sobre a qual eu não tenho conhecimento algum, mas que, posteriormente, muitas vezes revela-se muito probatória. A fim de desenvolver a escrita automática, eu recomendaria ao aluno tentar sentar-se com alguma pessoa que já desenvolveu esse poder. Se isso não for possível, ele deve experimentá-la só em certos momentos, digamos 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com as suas circunstâncias, e ele não deve sentar-se por mais de meia hora a 1 hora, pelo menos nos estágios iniciais, até que ele seja capaz de dizer quanto tempo o poder dura sem ele ficar super cansado. Um lápis é melhor do que uma caneta, um de madeira simples, de verniz ou polido e cuidadosamente lixado, é bom. É melhor utilizar uma folha de papel grande, no caso de a mão perambular e assim correr para fora em uma folha pequena. A condição calma, pacífica, é necessária para isso, como para qualquer outra forma de desenvolvimento psíquico. Pessoas empolgadas, nervosas, impacientes não devem tentar desenvolver a escrita automática. Eu hesitaria em recomendar essas pessoas a desenvolver qualquer tipo de poder mediúnico até que aprendessem a controlar suas mentes, em certa medida. Pode-se observar que a maioria dos médiuns são indivíduos extremamente sensíveis, altamente delicados. Sim, assim eles são, mas todos aqueles a quem encontrei verificaram alguma tendência em si mesmos à excitabilidade ou impaciência indevidas. Os médiuns cujos poderes se tornaram tão altamente desenvolvidos poderiam ser colocados em algum serviço útil. Um médium profissional que desse lugar ao nervosismo ou birras de qualquer tipo acabaria por tornar-se inútil para o trabalho público ou privado. O médium amador que deseja fazer um trabalho útil e probatório, deve esforçar-se para atingir o controle absoluto sobre seus nervos e imaginação. Isto é especialmente desejável na escrita automática, já que mesmo se o aluno inicia o seu desenvolvimento sentando com outra pessoa, mais tarde, muitas vezes ele terá que trabalhar sozinho quando houver desenvolvido seu poder em certa medida. Em todos os casos em que a natureza da mediunidade torne o trabalho sozinho desejável, maior é a sabedoria e a prudência necessária para não exceder os limites de sua resistência física e mental, e de manter uma perspectiva ação feliz em tudo. Aqui estão algumas orientações que podem ser seguidas, se a pessoa deve sentar-se sozinha, e não tem nenhum amigo psíquico para aconselhar ou sentar-se com um. Coloque o papel em uma mesa firme, e descanse a mão sobre ela, segurando o lápis levemente. Deve haver alguma luz na sala, que não deve estar direcionada ao papel, ou ao escritor. Torne-se tão passiva quanto possível, esvazie sua mente de quaisquer problemas ou interesses especiais que possa ter se ocupado durante o dia. A propósito, 6 horas da noite é, eu descobri, um tempo muito bom, mas, mais uma vez, deve ser governado por suas circunstâncias. Muitas pessoas não são livres para sentar-se logo à noitinha, e têm que esperar até muito mais tarde. Pessoalmente, eu nunca me sentei depois de uma refeição pesada, ou mesmo comum. Não olhe para sua mão, esqueça. Depois de um tempo você pode sentir um formigamento na mesma, ou uma ligeira pressão. Neste último caso, sua mão pode se sentir como se pretendesse deslocar-se por si só, como pode parecer para você. Deixe acontecer. Ela pode tatear sobre o papel,
e não produzir nada legível por algum tempo, já que seu guia espiritual ou comunicador pode estar praticando e descobrindo em que medida ele pode ter certeza de controlar o seu lado independentemente de sua mente. Algumas pessoas acham que tem que cobrir folha por folha de papel com uma série de curvas, mas depois de algum tempo, será visto que uma carta é mais ou menos perfeitamente formada aqui e lá. Diretamente você percebe isso. Fale com o seu guia, em voz alta ou mentalmente. Em voz alta é o melhor, se ele está tentando controlar sua mão no sentido físico, e está, portanto, total ou parcialmente funcionando em condições físicas no momento, e dizer-lhe que você tem discernido algumas cartas entre as curvas e os rabiscos. O número de letras legíveis deve, então, aumentar, e você vai encontrar palavras se formando, e depois frases. Suponha que você continue por um longo tempo, e nada vê exceto marcas indecifráveis e sem sentido no papel. Então eu deveria aconselhá-lo a desistir de tentar com esse tipo automático de escrita para o momento, e tentar o tipo mental, em vez disso. Neste, você deve seguir instruções muito semelhantes às que eu dei em conexão com a mediunidade de transe, a clarividência ou a clareaudiência normais. Tenha o papel ao seu lado, e segure o lápis, mas espere as palavras entrarem em sua mente, em vez de ir para o papel. Mais uma vez vem a pergunta: como posso saber se estou recebendo as palavras psiquicamente de uma inteligência desencarnada ou de minha própria mente? Somente através da prática, e checando e verificando o resultado como em qualquer outra forma de mediunidade. A melhor maneira de fazer o certo é pedir ao seu pretenso guia espiritual ou ao controlador para dar-lhe alguma informação que não seja de seu próprio conhecimento. Possivelmente sobre um amigo, onde ele ou ela está, ou qualquer coisa que possa ser facilmente comprovada ou confirmada depois. Quanto a mim, eu preferiria pedir ao guia para encontrar, se possível, algum parente que desencarnou, ou de outra pessoa bem conhecida de um amigo que esteja na Terra, e pedir o espírito para vir e dar-lhe algum detalhe de sua aparência e caráter, sua vida, quando na Terra. Qualquer coisa que ele possa pensar que será probatório de sua identidade. Não faça perguntas, ou testes elaborados e difíceis. Deixe o guia comunicador, entre eles, fornecer o material. Eles podem ser capazes de dar nomes ou iniciais, mas se eles não podem, não peça eles para fazê-lo. Eles sabem que você quer tantos nomes e detalhes de prova quanto possível. E é melhor deixar essa questão para eles quando e como puderem. Enquanto os detalhes são dados a você, anote-os o mais rápido possível, mas sem sensação de agitação ou pressa. Aparecerá para você como se estivesse escrevendo como se fosse um ditado, mas se seguir em frente, você pode achar que o comunicador, ou o seu próprio guia escrevendo para ele, irá gradualmente aprender a controlar a sua mão. E a escrita, então, tornar-se-á automática. Enquanto você progride neste desenvolvimento, você pode achar que seu guia pode usar o método automático ou inspirador alternadamente na mesma sessão, ou ele pode usar o automático durante um tempo e o inspirado em outro momento. Apesar de eu ter aconselhado pretensos escritores automáticos apenas escrever em certos momentos, e de forma alguma permitirem-se ser controlados em qualquer momento ímpar, devo admitir que as únicas ocasiões em que fui controlada para escrever aconteceram inesperadamente, mas, como foi normalmente apenas 2 ou 3 vezes num ano, não houve possibilidade de exagerar. Somente em um período, uns 12 anos atrás, eu recebi uma série curta de mensagens regularmente. Eu acho que elas vieram cerca de uma vez por semana. Nesses momentos, a minha mão foi controlada, e as mensagens vieram através de um homem que vive distante, em Cornwall, enquanto eu morava em Buckingham, e tudo que se refere a assuntos de que eu não sabia de nada. Eu só tinha visto este cavalheiro 2 vezes. Declarações bem definidas foram feitas pelo espírito comunicador, muitas das quais eram desconhecidas ao destinatário,
que depois teve de verificá-las através de uma terceira pessoa, de modo que toda a ideia de telepatia entre nós foi excluída. Durante a guerra, uma senhora da África do Sul se sentou comigo algumas vezes para o meu transe habitual, sentando-se a fim de entrar em contato com seu filho, que foi morto na guerra. Ela estava apenas na Inglaterra por 1 ano ou 2, e voltou para a África, logo após o fim da guerra. Ela me pediu para escrever para ela de vez em quando, e eu o fiz. Um dia, sentei-me apenas para mandá-la algumas linhas, quando de repente eu descobri que eu não conseguia pensar em uma palavra para dizer a ela. Eu realmente sabia muito pouco de seu pessoal, e tentei com dificuldade pensar em algum item de notícias que pudesse interessá-la. Enquanto eu me sentei lá tranquilamente, minha mente estava em uma condição ainda receptiva e passiva devido à minha espera para o que eu pensei que seria uma inspiração normal. Eu senti que a minha mão queria mudar, embora eu não estivesse consciente do que iria escrever. Eu tinha começado minha carta, cara senhora a ele, mas agora a minha mão começou a escrever a palavra mãe. Eu a deixei fazer isso, e senti que queria prosseguir, em um estilo espasmódico bastante curioso. Mas algumas palavras foram escritas com um determinado grau de dificuldade. Senti minha mão e meu braço um pouco rígidos e se moviam espasmodicamente. Depois de alguns momentos a velocidade aumentou, e 2 ou 3 páginas de papel de anotações foram cobertas com uma letra pequena. Parte do tempo eu não tinha ideia do que estava por vir, mas de vez em quando eu soube que a frase seguinte seria, enquanto minha mão estava realmente escrevendo a frase anterior. O comunicador terminou apenas como uma simples carta que um filho muito carinhoso escreveria para uma mãe, e eu encontrei a minha mão assinando um nome do homem, um apelido, que não foi o que sua mãe havia usado quando estava falando comigo sobre seu filho. Quando a escrita cessou, eu li mais do que 2 ou 3 frases, mas vi que elas eram de natureza íntima e privada, obviamente referindo-se a questões de família. Então eu não gostaria de olhar todas as mensagens. Na verdade, eu tinha um forte sentimento de que não era para fazê-lo. Então eu simplesmente acrescentei um pós-fácil, dizendo à senhora brevemente o que tinha acontecido e pedindo-lhe para não me achar muito louca em mandá-la a coisa toda como era. Como, por tudo que eu sabia, que poderia ter sido uma miscelânea sem sentido. Eu tinha tão pouca experiência pessoal de escrita automática. Mais tarde, tive uma resposta dela, dizendo-me que havia compreendido perfeitamente todas as mensagens, e que elas eram mais probatórias e me pedindo para enviar-lhe quaisquer outras que viessem. Vi que a comunicação tinha sido um grande conforto para ela, e assim que tive tempo, comecei a sessão e esperei ansiosamente por seu filho vir escrever de novo, mas não aconteceu nada. Embora tivesse esperado por quase 1 hora. Tentei de novo, sem sucesso. Em seguida, alguns meses depois, ao escrever para um outro amigo, de repente percebi que deveria escrever a senhora ali na África do Sul novamente. Peguei algumas folhas de papel maiores, e assim como eu tinha escrito algumas palavras com ela por minha conta, senti o mesmo estremecimento firme anterior entrar em minha escrita. Mas uma vez o filho escreveu uma carta à sua mãe, e ela escreveu mais tarde e me disse que ele tinha que se referido a uma série de reuniões espirituais que ela tinha arrumado, e sobre a qual ninguém na Inglaterra sabia, mas que ela pediu mentalmente ao seu filho para ajudá-la com essa questão. Esta correspondência entre mãe e filho foi mantida por cerca de 10 anos. Às vezes, não vinha nenhuma mensagem durante vários meses, e, em seguida, chegava uma em 2 ou 3 meses sucessivos. Nunca foi feita qualquer tentativa por mim. Talvez tal se deva porque eu estava sentada regularmente para minhas próprias sessões de transe, e o rapaz teve que esperar até que eu tivesse um tempo livre, ou já não tivesse sido esgotada psiquicamente antes que ele pudesse chegar para mim. Em seguida, chegou um momento em que ela parou completamente. Sentei-me um dia e comecei a escrever a sua mãe, e, em seguida,
Encontrei-me rasgando a carta. Esperei alguns meses e, em seguida, tentei novamente. Comecei o meu costume, cara senhora ele. E fiz algumas observações comuns eu mesma, na esperança de que o filho viesse como de costume, mas nada aconteceu, e eu estava com medo de que a mãe ficasse muito desapontada quando recebesse uma carta minha sem nenhuma mensagem de seu menino, como eu havia fazendo de vez em quando por mim mesma, por alguns anos. Algo em minha mente continuava dizendo, não escreva mais, mas eu pensei que era apenas um instinto egoísta para me resguardar do problema, e eu me forcei a escrever uma nota explicativa, dizendo à mãe que eu tinha sentido que seu filho já não vinha me ver, mas que me ocorreu que talvez ele soubesse que eu tinha um pouco de dificuldade com a minha mão, e pensei que poderia interferir com a minha escrita, mas queria falar com ela mesma e dizer que estava tudo bem com minha mão outra vez, e que eu sentia muito prazer em escrever por ele, se ele viesse para mim novamente. Uma noite, logo depois que eu havia postado esta carta, assim que me preparava para dormir, vi o rosto e a figura da mãe distintamente. Ela não falou comigo e eu só a vi por alguns segundos. Algumas semanas mais tarde, recebi uma carta de um de seus parentes me dizendo que ela havia desencarnado. Por vezes comparando, eu achei que ela deve ter se juntado ao seu filho logo após o seu último comunicado através de mim. Então eu entendi por que ele não queria mais escrever para ela através de mim. Feda depois me explicou que a sua única ligação comigo foi a psíquica, a qual ele só foi capaz de usar através de seu grande amor e afinidade com sua mãe. Quando ela foi removida da Terra, ele já não tinha o poder de se comunicar comigo por si mesmo, mas sua mãe já havia tentado deixar-me saber que ela tinha desencarnado, e me lembrei, mostrando-se a mim naquela noite, antes de ir dormir. A escrita automática é uma forma muito útil da mediunidade que pode ser usada para ajudar as pessoas que vivem distantes, talvez em algum lugar afastado onde não tem oportunidade de assistir uma sessão espírita ou círculo de qualquer tipo. Há tantas pessoas colocadas nesta posição. Recebi as cartas mais patéticas das pessoas, uma em um local solitário na Gold Coast, outra na Índia, na verdade, em todo o mundo. Seria mais útil se algumas pessoas psíquicas, que tinham desenvolvido seu poder de escrita automática suficientemente bem para lhes permitir obter certa quantia de matéria fiável e evidente, formar-se em uma pequena sociedade para o benefício das almas enlutadas e solitárias que estão isoladas sem lugares afastados no exterior, ou até mesmo na Inglaterra, onde há pessoas que estão ligadas por seu trabalho, falta de dinheiro e assim por diante, de frequentar sessões ou tomar qualquer parte ativa nessas coisas, tanto como se vivessem no Saara ou longínquo local da Austrália. Algumas pessoas me dizem que nunca obtêm uma escrita automática verdadeira. Elas estão plenamente conscientes de cada palavra que escrevem, mas sabem que não estão fornecendo material fora de suas próprias mentes. Na verdade, muitas vezes desconhecem qual será a palavra seguinte. Eu mesmo experimentei este tipo. Apesar de pensar que a relativa pequena quantidade de escrita que vem através de mim tem sido uma mistura da automática com a inspiradora. Não é apenas possível receber mensagens curtas de prova escrita automática, mas dos últimos anos tem havido algum trabalho maravilhoso feito desta maneira. Olhe para os manuscritos de Cleófas, pela senhorita Gertrude Cummings. Muitas pessoas aprenderam através da leitura deste livro e dizem que se destaca como uma obra maravilhosa e inspirada, como nenhuma outra. Acredito que uma grande parte do que é chamado de obra literária normal de uma alta ordem é inspirada por pessoas do outro lado. Isso não significa que nós mesmos não possuímos poder criativo. Fazemos, e temos de desenvolvê-lo tanto e tão bem quanto podemos. Mas a ajuda de um especialista em qualquer assunto que nos concentramos, certamente será útil, mesmo que o perito tenha passado para o outro lado. O fato de que ele tenha passado para lá, fará sua assistência tanto mais valiosa, como ele ajudará sem interferência,
Ele não tem contas a acertar, e deixou ciúme e inveja para trás, e, portanto, pode tornar um colaborador melhor do que qualquer outro que você possa encontrar no corpo físico, se só você pode colocar-se em contato